Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, de Matemática 2, páginas 187, 190 e 191. Vamos começar a página 187, que a gente tem um texto informativo. Logo em seguida, a gente vai ter dois itens, o item A e o item B. Quilômetros cúbicos. 1 quilômetro cúbico tem capacidade para exatamente 1 bilhão, ou 10 elevado a nona, cubos com 1 metros cúbicos de volume. Como 1 metros cúbicos equivale a 1000 litros, ou 10 elevado a terceira, temos que 1 quilômetro equivale a 10 elevado a 12ª potência de litros. Observe as informações acerca do aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios naturais de água doce do planeta. O aquífero Guarani tem área maior do que 1 milhão de quilômetros quadrados e a quantidade de água é equivalente a 45 mil quilômetros cúbicos. Durante muitos anos, o sistema aquífero Guarani, SAG, foi considerado o maior do mundo e ainda hoje figura entre o mais volumoso do planeta. No Brasil, ocupa as áreas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Aqui a gente tem a representação geográfica no mapa do aquífero Guarani, né? A bacia. Aqui nós temos a bacia do Paraná e aqui a gente tem a bacia paranaense. E aqui a gente tem que toda essa área de verde representa a área do aquífero Guarani. Usando notação científica, vamos escrever em litros a quantidade de água que há nesse aquífero. Para isso, nós sabemos que ele tem 45 mil quilômetros cúbicos de água. 45 mil é escrito da seguinte forma. Tá? 45 mil. Então, a gente vai transformar esse 45 mil colocar ele em forma de notação científica. Então, para isso, a gente vai voltar do final do número, 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar entre o 4 e o 5. Então, vai ficar 4,5. Aí, a gente vai colocar em forma de notação. Então, a potência de base 10 vezes 10. Como a gente voltou 4 casas, né? Vai ser elevada à quarta potência. Então, fica 4,5 vezes 10 elevado à quarta potência, vezes 1 quilômetros quadrados, ok? Então, vezes 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado corresponde a 10 elevado a 12ª potência. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado à quarta potência, vezes 10 elevado à 12ª potência, que corresponde a 1 quilômetros cúbicos. Então, vai ficar, repete o 4,5 e a gente vai resolver as potências. Potência de mesma base, repete a base é 10 e soma os expoentes, porque é a multiplicação de potência de mesma base. Então, 4 mais 12, 16. Então, fica 4,5 vezes 10 elevado à 16ª potência de litros. Portanto, o aquífero Guarani é aproximadamente 4,5 vezes 10 elevado à 16ª potência de litros de água. Usando notação científica, escreva a quantidade em litros. Item A, de água no Oceano Atlântico, cujo volume é cerca de 230 bilhões de quilômetros cúbicos. Então, o primeiro passo é a gente colocar esse volume do Oceano Atlântico em notação científica. A gente vai voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3. A gente vai voltar 8 casas. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 elevado à 8ª potência.
vezes, né, 1 quilômetros cúbicos. 1 quilômetro cúbico é 10 elevado à 12ª potência. Então, vai, repete o 2,3, então fica 2,3. E agora a gente vai resolver as potências. Repete a base, porque as bases são iguais. E soma os expoentes. 8 mais 12 dá 10 elevado a 20. Então, fica 2,3 vezes 10 elevado a 20 litros. Logo, né, o Oceano Atlântico tem cerca de 2,3 vezes 10 elevado a 20 litros de água. Item B. De água do Lago Siberiano, Baiacal, com aproximadamente 23 mil quilômetros cúbicos de volume. Então, nós temos 23 mil, que a gente vai colocar em notação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente volta 4 casas decimais para escrever em forma de notação. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 à quarta, vezes 1 quilômetro cúbico, que é 10 elevado à 12ª potência. Então, vamos repetir o 2,3, vou repetir a base da potência, que é 10, e somar os expoentes. 4 mais 12, 16. Então, aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado à 16ª potência de litros de água no Oceano Siberiano Baiacal. Agora, a gente vai para a página 190, que eu estudei. Nesse capítulo, aprendemos sobre volume e capacidade. Além de algumas relações entre unidades de medidas de volume, vimos também relação entre unidades de medidas de capacidade. Para relembrar tudo isso, leia e complete o que falta. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, e a capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior. 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo, cuja medida da aresta é 1 centímetro. Então, você coloca aqui 1 centímetro. Aí, aqui a gente tem o cubo com 1 centímetro cúbico, então, cada aresta, o volume dele é 1 centímetro cúbicos, então, cada aresta vai representar 1 centímetro e 1 centímetro. 1 decímetro cúbicos corresponde a um cubo cuja medida da aresta é de 1 decímetro. 1 metro cúbico corresponde a um cubo cuja medida da aresta é de 1 metro. Um recipiente cujo volume interno é 1 centímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1 ml de líquido. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Um recipiente com volume interno de 1 decímetro cúbicos tem a capacidade para exatamente 1 litro de líquido. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Um recipiente com volume interno de 1 metro cúbico tem capacidade para exatamente 1.000 litros de líquidos. 1 metro cúbicos que equivale a 1.000 litros. Para convertermos unidades de medidas, podemos usar a relação de equivalência a seguir. 1 centímetros cúbicos transformar para decímetros cúbicos, eu divido por 1.000, e de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu multiplico por 1.000. De decímetros cúbicos para transformar para metros cúbicos, eu divido por 1.000, e de metros cúbicos para decímetros cúbicos, eu multiplico por 1.000. Vamos agora para a página 191. Para determinar o volume de um paralelepípedo, multiplicamos seu comprimento, sua largura e sua altura. Volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, onde o V é o volume do paralelepípedo, o C é o comprimento, o L é a largura e o H é a altura. O volume do paralelepípedo ao lado é dado por volume, que vai ser igual ao comprimento, que é 7, vezes a largura, que é 11, vezes a altura, que é 5. 7 vezes 11 vezes 5 dá 385. Portanto, o volume desse paralelepípedo é de 385 centímetros cúbicos. Da mesma maneira que o paralelepípedo do
Da mesma maneira que o paralelepípedo, determinamos o volume de um cubo nesse caso. Como as dimensões têm medidas iguais, seu valor é determinado por uma potenciação. O volume vai ser igual a aresta vezes aresta vezes aresta, que é igual a aresta elevada ao cubo. O volume do cubo é dado por volume, aí vai ser igual, cada aresta tem 5 centímetros, então aresta elevada ao cubo, que é igual a 125. Portanto, o volume do cubo é 125 centímetros cúbicos. O volume interno da piscina olímpica, representado a seguir, é de 2.500 metros cúbicos e sua capacidade em litros vai ser de... Então, eu vou transformar para decímetros cúbicos e multiplicar esse valor aqui por 1.000. Então, vai ser igual a 2.500.000 litros de água. Então, a gente finaliza a nossa correção de hoje. Beijos e até a próxima.